Filmes de terror baseados em histórias reais. Quando assistimos a um filme de terror, já ficamos tensos. E quando aparece na descrição que ele é baseado em fatos documentados, ou pela igreja, ou pela polícia, ou pior, por ambos, com certeza o nosso coração acelera. Fica com a gente nessa lista assustadora de filmes de terror baseados em fatos. Qualquer lista de filmes de terror baseadas em fatos e acontecimentos reais, verdadeiros, estaria incompleta se a gente não falasse do gênero do terror que mais lota as salas de cinema, os exorcismos, a luta do bem contra o mal. E por isso nós vamos iniciar a nossa lista por eles. O Exorcista, 1973, um clássico que completa 50 anos esse ano. E por que esse filme é lembrado até hoje? Simples, porque ele é uma história real e foi documentada pelos médicos de um hospital renomado e pela Igreja Católica, que fez o exorcismo do garoto. Sim, você ouviu bem, ele era um menino, não a menina possuída. E por que isso aconteceu? Como mostra o filme, essa foi uma das alterações que a família exigiu para que a história pudesse ser contada. Além da mudança dos nomes dos envolvidos e dos lugares onde tudo aconteceu, tirando isso, a história é totalmente real. Mas antes do filme ser lançado, veio primeiro o livro, escrito por William Peter Blatty, que soube da história ocorrida nos anos de 1940 e pesquisou a fundo, conversando com os médicos, padres, a família do garoto e com o próprio protagonista dessa história. Ele contou com detalhes tudo o que aconteceu com ele durante aqueles meses em que ele esteve possuído. O filme por si mesmo já seria muito polêmico, e algumas cenas foram execradas pela Igreja Católica, que não gostou nem um pouco do filme e das cenas chocantes que a atriz Linda Blair protagonizou, e foi considerado pelo Vaticano uma heresia. O filme tinha vasto orçamento e pôde ser usado algo inédito para a época, nas cenas em que a menina possuída virava a cabeça em 180 graus para olhar para o padre exorcista. Nas cenas em que ela também soltava jorros de vômito verde, foi usado um robô, algo que deixou o filme muito mais assustador. Mas não foi só diante das telas que as coisas absurdas e estranhas aconteceram no set de filmagem. Coisas macabras e absurdas também tiveram seu espaço. Tudo começa com um incêndio no set de filmagem, que era a casa da família Mancelli. E se já não fosse assustador o suficiente, somente o quarto onde ficava a menina exorcizada permaneceu intacto. E não paramos por aí. Pessoas morreram durante a produção do filme. Os atores Jack McGowan e Vasily Malinovsky, o que fazia o papel de avós da menina interpretada por Linda Blair, morreram durante as filmagens. E ainda faleceu um segurança e um especialista em efeitos especiais da equipe responsável pelo robô. E tem mais, a atriz Ellen Burstyn, que interpreta o personagem Chris MacNeil em uma cena icônica do filme em que ela é arremessada no chão pela entidade. Vocês ouviram um grito de dor assustador que a personagem dá. Bom, esse grito ele foi real, porque na queda a atriz sofreu uma lesão gravíssima na coluna e precisou ser levada às pressas para o hospital, onde descobriu que a lesão lhe traria sequelas permanentes para o resto da vida. Quando as gravações terminaram, os diretores do filme, em comum acordo com a produção e os atores, acharam por bem chamar um jesuíta para benzer o set de filmagens e orar para que o filme chegasse aos cinemas sem nenhum transtorno. O que quase deu certo, porque anos depois foi descoberto que um serial killer trabalhou no filme. Ele se chama Paul Batson e ele fez uma ponta como técnico de raio-x no hospital.
Paul, anos depois do filme ser lançado, ele foi descoberto pela polícia e condenado por 6 assassinatos. O Exorcismo de Emily Rose. Esse filme retrata o exorcismo de uma jovem na década de 1960. O nome real da pobre moça é Anneliese Mitchell. Ela tinha apenas 16 anos de idade quando isso aconteceu. Era de origem alemã e sua família era católica conservadora. Anneliese sofria de graves acessos de epilepsia, que na década de 1960 não havia muito o que fazer. A medicina estava muito longe das descobertas que existem hoje. Mas não foi por isso que ela foi exorcizada, não. Foi por causa de uma atitude que ela tomou, infelizmente causada por uma severa depressão. Ela tentou se auto-eliminar, por causa do YouTube, vocês entenderam, né? Algumas vezes. E que para o catolicismo é pecado mortal. Mas isso ainda não foi o suficiente para chamar o padre exorcista para a pobre menina. Os pais dela eram católicos fervorosos e não fanáticos religiosos. E precisou acontecer mais algumas coisas para tentarem o ato final de desespero. Anneliese, depois de tentar se auto-eliminar, algumas vezes, ela começou a ter outros comportamentos perturbadores. Ela dizia aos pais que, enquanto rezava, ouvia vozes que diziam que ela ia queimar no inferno e que não era digna do céu, e depois das vozes em sua cabeça, ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar pelos ambientes da casa e beber a própria urina. Os pais, apavorados com tudo que estava vendo e acontecendo, internaram ela em uma clínica psiquiátrica. Ela foi medicada com medicamentos para combater a esquizofrenia e a psicose durante anos. Mas os remédios e a terapia não surtiram efeito. Ela continuava a acreditar que era perseguida pelo demônio. Os pais, vendo que a internação mais trazia sofrimento do que solução, a tiraram da clínica e resolveram levá-la em uma procissão pelos lugares sagrados da Alemanha. Foi aí que se achava que não podia ficar pior, e infelizmente ficou. Como a Anneliese acreditava que estava amaldiçoada e que iria para o inferno, ela se considerava indigna de se aproximar dos objetos sagrados da igreja. E por causa disso, numa visita a um templo católico, um padre percebeu que a moça não chegava perto de nenhuma cruz ou imagem religiosa e que se recusou a tocar na água benta. Esse acontecimento foi o estopim que deflagrou a terrível fim da pobre moça. Agora os pais tiveram certeza de que ela estava possuída e precisava de um exorcismo. Os padres, mesmo acreditando que a moça estava possuída, imploravam aos pais que o tratamento médico continuasse enquanto o bispo não designasse um padre exorcista para cuidar da menina. Anneliese estava em 1973 esquelética, porque se recusava a comer, agressiva devido aos surtos de esquizofrenia, e no auge da doença dela, a igreja finalmente encontra um exorcista para o caso, que foi o padre Ernst Alt, que, quando viu a moça naquele estado assustador, decidiu de imediato que ela estava possuída. Mas ainda não é feito o exorcismo. Vai se passar mais 2 anos naquela situação para que Joseph Stengel designe o padre Arnold Hans para exorcizar Anneliese em sigilo absoluto. O resultado a partir desse momento foi abandono do tratamento médico, 67 sessões de exorcismo aplicadas em um período de 10 meses, que resultou no aumento do surto psicótico da moça, que, acreditando que devia morrer para expiar os pecados dos jovens, parou de comer por completo, vindo a deixar esse mundo em 1º de julho de 1976 por inanição extrema. O laudo do legista afirma que ela poderia ter sido salva até uma semana antes da data fatídica. O bispo, o padre e os pais da vítima foram a julgamento por tortura e homicídio. O júri pôde ver as gravações do exorcismo, imagens do estado da vítima,
A igreja foi condenada a pagar uma multa e os pais foram absolvidos porque, segundo o juiz do caso, eles já pagaram um preço alto demais. Verônica, de 2017. Esse filme, lançado em 2017, é um filme espanhol sobre um caso real acontecido na década de 1990, que foi testemunhado pela polícia espanhola. Aliás, é o único da história da polícia da Espanha que relatou em investigação um acontecimento paranormal. O nome real de Verônica é Estefânia Gutiérrez Lázaro. Ela tinha 14 anos, quando, junto com duas amigas em uma área do colégio utilizada para guardar materiais da manutenção do prédio, a Verônica e duas amigas foram para lá jogar Ouija, no intuito de conseguir entrar em contato com o namorado de uma das amigas que morreu em um acidente de moto. Como era de se esperar, falta de experiência delas no mundo do sobrenatural e, principalmente por levar o jogo da Ouija como uma brincadeira, fez com que as coisas acabassem mal. No filme, elas são interrompidas por uma freira da escola, após ter feito um jogo, mas, no depoimento real das amigas da Verônica, elas fizeram o jogo inúmeras vezes, estavam praticamente viciadas em falar com o espírito que se dizia o namorado que morreu de uma delas, e que nos parece um pouco provável, e que durante uma sessão elas foram flagradas por uma professora que mandou elas largarem tudo e voltarem para a sala de aula. E que Verônica foi a última a se levantar sem encerrar o jogo, ou seja, saíram sem se despedir, como manda o ritual. Nos dias que se sucederam, Verônica começou a ter um comportamento estranho, começou a ouvir vozes, ter sono agitado, a convulsionar, como se sofresse de epilepsia, e sua saúde, que era perfeita, em poucos dias piorou a tal ponto que ela deu entrada na emergência do hospital e foi internada imediatamente, devido a um quadro convulsivo e fraqueza extrema do corpo, como se não se alimentasse direito há semanas. Infelizmente, poucos dias após a internação, Verônica veio a falecer. A história não termina com o falecimento da adolescente, que aliás consta no boletim médico, como causa morte por ordem de sintomas desconhecidos. Poucos dias depois do sepultamento da adolescente, os pais dela ligaram para a polícia, algumas vezes, relatando que havia alguém dentro da casa. A polícia ia lá e não encontrava ninguém, e nem sinal de arrombamento. Até que, em uma dessas chamadas, o inspetor de polícia José Pedro Negri, que por acaso era o responsável pelo caso da Verônica, já que sua morte foi classificada pelos médicos como suspeita, resolveu ir junto com 4 agentes visitar os pais de Verônica, para saber sobre essas ligações e quem sabe descobrir a verdade sobre a morte da garota. E a verdade foi que o inspetor descobriu não o que ele imaginava, mas uma história que ele nunca mais esquecerá em sua vida. Quando o inspetor e os policiais chegaram na casa de Verônica, eles foram ao quarto da menina para procurar qualquer indício do ocorrido lá dentro. Eles viram a porta do armário abrir devagar, continuamente, até encostar no armário, sem nenhum vento ou empurrão de ninguém ali presente. Depois eles viram na sala uma mesa onde ficava o telefone da casa, com uma toalha embaixo, onde todos os presentes presenciaram uma mancha marrom começar a crescer no centro da toalha e ir até ficar quase do tamanho da mesa. Segundo os policiais, a mancha tinha viscosidade de uma baba. Eles também afirmam que quando chegou ao local encontrou a família da moça na calçada, num frio considerável, deixando a casa com a porta aberta. Eles explicaram que abandonaram a casa quando viram o crucifixo da parede da sala girar como uma hélice e também viram um vulto com uma grande mancha preta observando eles do corredor.
Depois desse dia do boletim de ocorrência inusitado em que a família prestou e que foi endossado por 5 policiais como verídico, a família Gutierrez Lázaro não voltou mais para casa. Colocou ela à venda e nunca mais voltou ao bairro. Os novos proprietários, eles foram procurados pela imprensa algumas vezes e sempre foram categóricos. Nunca viram nada de anormal na casa. Evocando Espíritos. Evocando Espíritos é um filme baseado em uma história real, onde uma família que levava uma vida tranquila até que um dos membros da família, o filho mais novo do casal, precisasse fazer um longo e difícil tratamento de câncer. E como o tratamento era muito exaustivo para o jovem rapaz, os médicos aconselharam a família a tentar morar mais próximo do hospital, para diminuir o estresse e o cansaço do rapaz nos constantes idas para o tratamento. Mas às vezes você está tão cansado, tão exausto de tudo que lhe vem acontecendo, que não percebe quando a esmola é grande demais. E foi o que aconteceu com a família. Quando eles conseguiram uma casa a um valor muito baixo e muito próximo do hospital. Poderíamos dizer que foi uma verdadeira bênção, mas não foi. Quando eles se mudaram para a casa, passou pouco tempo para que as coisas estranhas começassem a acontecer. Carmen, mãe do rapaz, começou a ver vultos andando pela casa. Depois ela começou a ver a forma exata desses espíritos, que viviam lá e não tinham muita certeza sobre o que eles eram, e por isso acreditou que fossem demônios importunando a família. Carmen descreveu as aparições como um sendo muito alto e magro e quase totalmente calvo, e sempre estava com um largo sorriso assustador, que era tão largo que ultrapassava o normal, quase chegando às orelhas. A segunda aparição era outro homem, esse com vasta cabeleira preta e grandes olhos azuis. Vestia um terno listra de giz e estava sempre muito arrumado e fazia sempre, sem parar, um estranho movimento com as mãos para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se já não bastasse a família ser atormentada por esses espíritos ou demônios, se não se tinha certeza do que realmente era. Uma das idas ao porão foi descoberto num espaço escondido ferramentas cirúrgicas de autópsia. E com essa descoberta a família pressionou a imobiliária, que acabou revelando que o lugar foi uma funerária e o motivo para o aluguel ser barato. O fato é que depois dessa descoberta, a pouca paz da família naquela casa se foi. E a coisa ficou tão séria que a família procurou ajuda e acabou chegando a um casal, Ed e Lorraine Warren, que visitaram a casa e comprovaram que a família falava a verdade. Os Warren descobriram que o porão era o lugar onde os corpos eram preparados e que no corredor da casa era onde os corpos prontos para ir para o velório aguardavam para serem retirados. Outra coisa terrível que os Warren descobriram é que os funcionários praticavam necrofilia e necromancia com os cadáveres. E por isso havia demônios e espíritos atormentados presos na casa. O casal Warren ficou tão preocupado com o que poderia acontecer com a família, devido ao poder das entidades ali invocadas, que acabou ficando na casa com eles até conseguir resolver o que tinha lá. E isso proporcionou uma visão assustadora para Ed numa noite dessas. Lorraine ouviu sons de um quarto que supostamente não deveria ter ninguém lá e pediu para o Ed verificar. Ele também ouviu o som, parecendo pessoas conversando. E quando ele entrou no quarto, encontrou 2 jovens mulheres de mãos dadas, dançando em círculo e cantando. Quando ele tentou se aproximar mais, elas desapareceram e não foram mais vistas por ninguém da casa. Contudo, documentado e testemunhado pelo casal,
Warren, a família conseguiu no ano de 1988 que a igreja enviasse um exorcista. Ele conseguiu expulsar tudo que vivia na casa. E a família conseguiu finalmente terminar o tratamento do filho em paz. Essa história está documentada em livro, filme e documentário feito pela Discovery Channel. Agora, com todas essas provas, você acredita no sobrenatural? Se você não acredita, continua seguindo o canal, deixa seu like, faz seu comentário, dá ideias para a gente pesquisar e procurar a verdade. Junto com você, a gente quer descobrir o que é real e o que é falso na história do sobrenatural. Até breve, gente. Abraço.